Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Nortecast, aqui quem fala é Arthur Borges, e esse podcast ele vai falar da questão energética e econômica da região norte. E hoje temos como a principal questão como a crise energética, que é uma das principais notícias do Brasil, tem afetado e comprometido o desenvolvimento futuro das principais atividades produtivas da região norte. Vou começar aqui com o João Rafael. A primeira pergunta que eu faço a ele é: quais são as principais atividades produtivas de base para a economia da região norte e quais as reações das mesmas dentro da crise energética? Bom, Arthur, a região norte teve um maior crescimento de PIB em 2018, fazendo ela se tornar uma das melhores regiões para a realização de investimentos, extrações minerais e vegetais e atividades agropecuárias, fazendo parte da economia nortista, que teve uma expansão considerável nos últimos anos. A falta de chuva prejudica a produção tanto na agropecuária quanto na agrícola, devido à elevação dos custos nas indústrias. O aumento da inflação atingindo assim a economia local e o consumo das famílias. Parte dos analistas mostram preocupação com os riscos de racionamento obrigatório de energia elétrica e eventuais apagões devido à crise hídrica. Em suma, a crise hídrica é um problema a ser resolvido o mais rápido possível, devido ao fato de refletir negativamente em diversos setores da sociedade, como a oferta de alimentos, água e fornecimento de energia elétrica. Com isso, finalizo minha fala. Bom, a Zona Franca de Manaus é um dos principais polos industriais da região norte. Qual a sua reação diante da crise energética? Pergunta agora para o colega Iago Gomes. Seguinte, Arthur. A Zona Franca de Manaus é um polo industrial de livre comércio de importação e exportação que possui incentivos fiscais especiais criados com o objetivo de formar um centro industrial no interior da Amazônia. Dentre alguns dos incentivos fiscais estão o crédito de estímulo, redução da base de cálculo do ICMS e de impostos de circulação, sendo a Zona Franca de Manaus um dos principais locais que podem sofrer com a crise energética, pela alta quantidade de empresas produtoras de tecnologia que consomem energia. Somente no ano passado foram 10,3 milhões nesses tipos de produtos. Os fabricantes terão quedas de vendas superiores a 30%, segundo o presidente da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletrônicos. Cálculos apontam a possível queda de 10 a 15% nos primeiros dias de apagão. Bom, nesse contexto da energia elétrica na região norte, em 2020 ocorreu um apagão em larga escala no Amapá. Quais são as possíveis causas de tal acontecimento? Agora, a palavra com a Ana Letícia. Então, Arthur, seguindo esse contexto aí do apagão, em relação ao apagão do Amapá, a falha interna de um transformador e a coordenação inadequada na subestação Macapá causou o curto-circuito que provocou o apagão no Amapá. O estado do Amapá precisa manter 2 transformadores para fornecer 100% da energia. Além desses 2, há a necessidade de um terceiro reserva em funcionamento, que estava em manutenção no período do apagão, sobrecarregando o segundo transformador. No primeiro transformador, houve um incêndio que, de acordo com o laudo policial, ocorreu por causa de um superaquecimento de peças no transformador. Com a falta de energia no estado do Amapá, o serviço de energia elétrica foi interrompido em 13 de 16 municípios, prejudicando estabelecimentos comerciais, residências e hospitais. Diante do exposto, observa-se a necessidade do investimento em fontes de energia alternativas e em fiscalizações e manutenções precisas que deem suporte à região em momentos semelhantes aos de 2020. Como foi dito anteriormente no podcast, percebe-se a necessidade do investimento em fontes de energia alternativas na região norte. Diante do exposto, quais outras fontes de energia presentes na região poderiam solucionar esse problema? Agora, a palavra com Luiz Marcos. A primeira coisa que a gente tem que colocar, Arthur, é que a região tem um gigantesco potencial elétrico em diversas fontes. A mais explorada, de forma óbvia, é a hidrelétrica, por no qual se destaca a segunda maior usina do Brasil, a de Belo Monte. Porém, o baixo relevo dessa região faz com que esse potencial nunca seja alcançado em nenhum momento. E, por conta disso, tem-se um grande investimento nas termoelétricas que tapam esse buraco, tendo por conta da sua grande riqueza de bioenergia e gás natural, que serve de combustível para essas termoelétricas.
O problema dessa outra forma de energia é o alto custo e o limitado transporte desta forma, levando a não oferecer energia para milhões de habitantes. Pensando nisso, a energia solar foi utilizada para ter um pouco de energia em todas as regiões da Amazônia. Em relação às fontes de energia externas à região norte, atualmente quais seriam as melhores opções? Agora direciono a pergunta para Luiz Augusto. Seguinte, Arthur, se a gente considerar o potencial amazônico em questão de flora, o uso de biocombustíveis para novas formas de energia seria uma ótima alternativa, ou até mesmo extrair a energia solar que fica nas folhas das árvores. Mas, infelizmente, na situação atual que estamos da Amazônia, nós não poderíamos fazer isso, pois isso poderia acarretar em mais crises, pois ia influenciar ainda mais o desmatamento. E com isso ia acarretar outros problemas muito maiores que esses. Então, talvez outra forma, não tão agressiva ao meio ambiente em relação ao desmatamento, seria investir ainda mais nas termoelétricas. Mas o problema dessas termoelétricas que já são muito utilizadas é que elas têm um alto nível de emissão de CO2, que agride muito a atmosfera do planeta e pode causar problemas com chuvas e aumentar ainda mais a crise hídrica. Então, talvez a melhor opção entre todas essas seja investir mais nas outras alternativas de energia que estão começando na Amazônia, que são as eólicas e as solares. Essas energias, mesmo que estão bem iniciais lá, elas podem ter mais investimentos nelas e assim elas podem substituir a falta que a hidrelétrica está fazendo. E são formas renováveis e que não agridem o meio ambiente. Bom, existe um projeto de transmissão de energia que estava há 10 anos no papel e recentemente ele foi habilitado para ser realizado e iniciar as obras. Bom, do que se trata esse projeto além e como ele funcionaria e por que ele demorou tanto para ser realizado? Isadora. Olá, Arthur. Segue agora uma medida eficiente da gente estar resolvendo o problema. Esse projeto se trata de uma obra que passou os últimos 10 anos no papel, à espera de uma autorização. Ela recebeu agora o aval de 2 organismos federais, a Fundação Nacional do Índio, que é a FUNAI, e o IBAMA. Estamos falando da linha de transmissão de alta tensão, que vai levar energia de Manaus até Boa Vista. Porém, ainda é alvo de questionamentos, tendo em vista que a obra cruza terras indígenas. A obra visa o acesso a uma energia mais limpa, mais barata e com uma qualidade muito melhor devido ao sistema interligado. Constata-se a busca por uma solução que esteja adequada ao mesmo tempo com a questão indígena e a necessidade da população de 600 mil pessoas que habitam o estado de Roraima. Então, pessoal, o podcast está chegando ao fim. Espero que vocês tenham compreendido a importância de se conhecer as particularidades de cada local, de forma a conciliar com os avanços tecnológicos e as diversas fontes de energia para atender às necessidades das atividades produtivas e dos cidadãos. Obrigado pela atenção e até a próxima.